estar aqui nessa reunião de jovens. Fazia tempo que eu não participava de uma reunião de jovens e eu gostaria de pedir para o Eliel me ajudar. Fiz uma postilha estranha, uma para cada jovem e uma para cada casal. E os mais velhos não? Mais velhos também. É porque, como eu só trouxe 30, minha festa estava pequena. Um por família? É, um por família e os jovens para entregar um para cada jovem que tem 30, acho que dá. E quando nós falamos para jovens, nós, quando somos jovens, nós costumamos nos identificar com algumas pessoas. E depois que nós nos convertemos, nós vamos nos identificar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de, nesta noite, falar qual é a sua identidade. E nós vamos comparar a nossa identidade com 3 estilos de vida que são citados na Palavra de Deus. Eu achei interessante quando eu estava lendo esse texto, que eu fui buscar o que significa identidade. Identidade significa qualidade de idêntico. É o reconhecimento de que você é o próprio. Identidade é umas características particulares que identificam uma pessoa que ela é única, através da sua digital, através da sua forma de ser, através do seu nome e algumas coisas. Então a sua identidade ela é única. Não existe ninguém igual a você. Deus criou você perfeito e único. Você não tem um ser igual a você. Você foi feito simplesmente ímpar, só existe você. E aí, quando nós falamos sobre identidade, a nossa identidade cristã é sermos parecidos com o Senhor Jesus. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto, sobre 3 identidades que tinha na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que ainda não tinha a palavra em suas mãos, uma igreja que tinha grandes ensinamentos do apóstolo Paulo, uma igreja que funcionava tudo perfeito. E essa igreja de Corinto, ela tinha ali 3 grupos de pessoas. 3 pessoas que se identificavam com um desses 3 grupos que nós vamos ver aqui. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Até aqui. O apóstolo Paulo fala para uma igreja, que essa igreja ela tinha bastante pessoas já. Era uma igreja formada no centro de uma cidade bem populosa. E naquela igreja tinha todos os tipos de pessoas. Tinham crianças, jovens, adolescentes, tinham adultos, tinham pessoas maduras. E esta igreja, o apóstolo Paulo fala que eles tinham ali 3 maneiras de viver dentro daquela igreja. 3 identidades. Tinha aqueles que se identificavam com o homem natural, aqueles que se identificavam com o homem espiritual e aqueles que se identificavam com o homem carnal. 3 formas de viver. E aí, irmãos, algumas pessoas dizem que o homem carnal ele não existe. Ou você é um homem natural ou um homem espiritual. Mas aqui o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas importantes que vai nos ajudar a identificar que de fato o homem carnal ele é um crente que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Ainda não obedece ao Senhor, não tem a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele é salvo, mas ele não é servo. E Deus quer que ele seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como disse aqui o irmão Eliel, quer que você renove as suas forças, os seus alvos, os seus propósitos diante de Deus, e seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo escreve esse texto para uma igreja. E essa igreja eles tinham já
a ceia do Senhor, eles participavam, eles já tinham os cultos, eles já tinham uma igreja constituída, com presbíteros, diáconos, e Paulo fala para eles que existia ali 3 identidades. E vamos falar sobre esses 3 estilos de vida, e nós vamos ver com qual deles nós nos identificamos, e qual deles nós queremos nos identificar. O primeiro estilo de vida aí que nós observamos é o estilo do homem natural. Como que o homem natural reage diante da situação? O homem natural, aí em 1 Coríntios 2,14, é o homem que a palavra de Deus diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito para ele são loucura. Irmãos, eu nasci aqui na rua Lázaro Rossi, quando ele era muito contorno, e morei aqui muitos anos. E quando eu não tinha me convertido ainda, eu não aceitava que os crentes iam na igreja todo domingo. E todo domingo a mesma coisa, vem para a igreja e vai para a igreja e volta para a igreja de noite, e vem de manhã e vem de noite. Eu achava uma loucura. Eu falava, como pode os crentes virem para a igreja todo domingo? E eu não imaginava como era bom estar na casa de Deus, como é gostoso você estar na presença do Senhor, louvando a Deus e compartilhando essa comunhão agradável. Porque eu era um homem natural, eu ainda não tinha recebido o Senhor Jesus como meu Salvador. Então as coisas do Espírito para mim é loucura. É o que está escrito em 1 Coríntios 2,14. Esse homem natural nós podemos comparar com alguns homens da Bíblia. Eu gostaria de usar aqui exemplo de 2 pais, 2 filhos e 2 netos: Abraão, Isaac e Jacó, Davi, Salomão e Roboão. Os netos eram todos naturais, os filhos carnais e os pais espirituais. Abraão, nosso pai da fé; Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você fala um pouco sobre Isaac, o que Isaac fez? Não tem nada relatado. Salomão começou bem, mas foi depois um homem carnal. E agora Roboão? Roboão viveu o contrário à vontade de Deus, e também o próprio Jacó, até ter um encontro com o Senhor Jesus, ou com Deus, e mudar o seu nome. Por isso, irmãos, nós observamos que, em primeiro lugar, esse homem natural, o texto diz que ele não tem aceitação das coisas do Espírito de Deus, ele não consegue entendê-las, porque não tem um encontro com o Senhor ainda, ele não conhece a Deus. E se você olhar aí, Deus está fora da sua vida. Quem está no trono do seu coração é o seu eu. E aí, nessa apostila, eu deixei escrito uma coisa interessante. Eles têm um estilo de vida que pode ser, muitas vezes, descomprometido ou pode ser responsável. Porque nós conhecemos homens naturais e mulheres naturais, não têm o Senhor como seu Salvador, mas são homens responsáveis, trabalhadores, mulheres que são responsáveis, são trabalhadoras. E nós, como igreja, nós queremos que esses homens e essas mulheres que já são homens naturais transformem-se em pessoas espirituais e promovam uma festa nos céus. Quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor, a sua vida ela é transformada de homem natural para homem espiritual. Por isso, irmãos, esse estilo de vida é aquele estilo de vida que ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E é um estilo de vida que nós, como igreja do Senhor, e principalmente Deus, ama muito. A palavra de Deus diz que é preciso alcançar essas pessoas. Por quê? Porque mesmo sem seguir os ensinamentos da palavra de Deus, ele pode ser responsável. Ele pode ser uma pessoa também comprometida com as coisas do seu caráter, do seu dia a dia. Esse homem natural é aquele homem que ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo. E como que é o descomprometido? O descomprometido, aquele homem que não tem a Cristo, e é uma pessoa que não tem muitas responsabilidades, é aquele homem que vive sem temor a Deus, e sua vida muitas vezes não contribui para o bem da família, não contribui para a sociedade. É um homem que é envolvido com muita dificuldade em obediência, dificuldade em domínio próprio, dificuldade até muitas vezes com vícios, não tem autocontrole. É um homem que muitas vezes vai estar se envolvendo com coisas que não são boas, porque ele não tem Deus para direcionar através da sua palavra a sua vida e o seu coração. E muitos jovens hoje, nós observamos que são jovens que ainda são homens e mulheres naturais, que não tiveram encontro com o Senhor, e vivem uma vida que muitas vezes está longe dos caminhos do Senhor.
E o que nós estamos observando pelas coisas que têm acontecido é que tem muito homem natural, muita mulher ainda que não teve um encontro com o Senhor e precisa ser alcançada por Cristo. Quando o homem natural é descomprometido com as coisas, muitas vezes ele é briguento, violento, um homem que vive uma vida desregrada. Mas também, quando ele é responsável, ele é produtivo, trabalhador, paga suas contas, é um homem exemplar, tem um bom caráter, não deve para ninguém. Nós percebemos muitos homens naturais que são trabalhadores, honestos, são pessoas íntegras diante da sociedade, não há nada que os abone. Por isso, eles agem muitas vezes como o Senhor da sua vida. Por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Deus, e é a vontade do Senhor que eles venham a se converter. Falando de Roboão, neto de Davi, era um homem natural. O que Roboão fez? Roboão, ele foi o contrário do que foi o seu avô Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que buscava o Senhor, que fez grandes salmos, que errava, mas se arrependia. Roboão, ele foi pior do que seu pai Salomão. Ele conseguiu pecar mais do que Salomão. Eu estava lendo sobre a vida de Roboão, e o que é interessante, o estilo de vida de Roboão lá em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 20 até o versículo 24, diz que ele fez tudo que era contrário à vontade de Deus. Roboão, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele colocou poste ídolos embaixo de cada pé de árvore que existia lá em Jerusalém, e Deus abominava isso. Roboão fez coisas terríveis, porque ele andava como um homem natural, um homem que não conhecia ao seu Deus. E o homem natural vive esse estilo de vida. Foi também um homem natural, antes de ter um encontro com Deus, Jacó, neto de Abraão. Ele usurpou, ele enganou, até que teve um encontro com Deus e teve sua identidade mudada. A identidade dele agora era Israel, mas enquanto ele era Jacó, ele era um homem natural. Esse é o primeiro estilo de vida, o estilo do homem natural. E esse estilo de vida pode mudar quando tem um encontro com Deus. Quando nós tivemos a oportunidade de receber o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós passamos de homem natural para homem espiritual. Nascemos do Espírito. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João: importa-vos renascer, nascer de novo. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos homens espirituais quando nós recebemos e confessamos Jesus com os nossos lábios. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será transformado em um homem espiritual. Por isso, a igreja tem um alvo, é alcançar esses homens e mulheres naturais e mostrar para eles o amor de Deus, que Deus tem uma atenção especial para essas pessoas, para que eles venham a se converter. Segundo lugar, segundo estilo de vida, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, fala sobre o homem carnal. O que é interessante aqui, que o versículo diz assim: eu, porém, irmãos, Paulo está falando para os crentes, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse segundo estilo de vida é aquelas pessoas que se identificam com o homem que ele é carnal, ou seja, são crianças em Cristo, não cresceram. E o que muitas vezes uma criança faz? Uma criança, ela faz muitas vezes aquilo que quando você amadureceu, você já não faz mais, porque era criança. E aí o apóstolo Paulo está falando que esses homens carnais, como está aí na página 2 da sua apostila, são aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Salvador, mas não têm o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E aí aquele crente, muitas vezes, que causa contendas, que tem ciúmes, que na hora de trabalhar ele arruma um monte de desculpa para servir o Senhor. Eu não vou, eu não posso, eu não tenho dom, não tenho talento, eu não sei fazer. E o homem espiritual, depois você vai observar, que é aquele que abraça a causa do Senhor e busca fazer a obra de Deus. Este homem, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é apenas o seu Salvador, ele não cresceu.
E a vontade de Deus para nós é que nós venhamos a crescer. O Eliel era tão bonitinho quando era pequenininho. Era uma gracinha, né? Agora só a canal eu já achei bonito. Vinha aqui com violãozinho, com blazerzinho, tocava uma gracinha, Eliel. Mas é tão bom você ver que ele cresceu, não somente fisicamente, mas cresceu espiritualmente. Tem pregado, tem louvado a Deus, tem buscado o Senhor. Os irmãos aqui da igreja, a gente vê os meninos quando eles eram Daniel, o Adam, o Kylian, vinha para a igreja tudo pequenininho assim. Hoje eles cresceram. O desejo de Deus é que espiritualmente também nós venhamos a crescer. Vamos ver Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. O objetivo aqui do escritor de Hebreus é nos orientar a que nós também venhamos a crescer espiritualmente. Alguém pode ler Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Obrigado, Daniel. O escritor de Hebreus diz: o tempo que vocês já têm de convertido é para vocês já estarem no alimento sólido, não no leitinho, não na papinha, mas comendo já um alimento sólido. Porque quanto tempo nós temos de servos e servas de Deus, de crentes do Senhor Jesus, que buscamos o Senhor. Por isso que o crente espiritual, ele é aquele que cresce. O carnal é aquele que estaciona, que para, que não lê a Bíblia, que não ora, que não leva ninguém a Cristo, que não evangeliza, que não busca fazer a obra do Senhor. E nós queremos ser e nos identificar como os espirituais, não como os carnais. O carnal aqui mostra que o Senhor Jesus Cristo não é Senhor da sua vida e não cresce espiritualmente. Tem um ditado bem antigo que o pessoal falava, que é o crente Raimundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Chega domingo à noite, está no culto, mas na sexta-feira ele está no pousado, está na distância, está no amarelinho, está na balada. Depois, como ele é crente, domingo ele vem para a igreja. Fala: não vou ficar só lá não, porque eu temo a Deus e conheço a Deus. Ele não solta nem lá no mundo e nem na casa de Deus, porque na igreja ele não cresce, não trabalha, e lá fora ele não se solta também, porque o Espírito Santo dentro do coração dele, falando: olha, aqui não é seu lugar, meu filho, você é filho de Deus, você nasceu, foi criado para glorificar o meu nome. Duas funções Deus criou o homem: primeiro, para adorar a Ele, segundo, para pregar o seu Evangelho. E isso é a função da igreja: adorar a Deus e pregar o Evangelho. Por isso, o crente carnal, Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne milita contra o Espírito. E nós temos que viver no Espírito, não na carne, porque senão nós vamos satisfazer os nossos desejos, as nossas concupiscências, e não satisfazer a vontade de Deus e agradar ao nosso Deus. Como é difícil quando nós observamos que as pessoas muitas vezes querem levar uma vida servindo a Deus e servindo os desejos da sua carne. Que a vontade de Deus é que você seja um crente espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus. Estar na carne é viver na prática das obras da carne, é agir na carne. E quando nós agimos na carne, nossa mente fica cauterizada. Nada mais tem problema, tudo é normal, tudo é natural. A novela não é tão mal assim mesmo, aquele monte de homossexualismo que foi empurrando dentro da nossa sala. Isso aí não é coisa do diabo não, isso é coisa da mídia. As coisas que estão sendo pregadas para nós aí fora do mundo é normal. O homem com homem, mulher com mulher, hoje é natural. Então nós temos que observar que nós vivemos pela palavra de Deus e não pelo que o mundo aí fora ensina. O curso natural desse mundo é só perdição, é só trevas. E nós servimos ao Senhor. Por isso, irmãos,
estar na carne e viver praticando as obras da carne. E as obras da carne são terríveis. Gálatas capítulo 5, está escrito aí na sua apostila, 19 a 21, diz que a carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria, e coisas semelhantes a essas. Quem vive no Espírito não deve estar satisfazer esses desejos da sua carne, mas fugir dessas coisas que não agradam a Deus. E o homem carnal, ele quer agir com esses recursos na casa do Senhor, fazer a obra de Deus com o seu conhecimento. E Deus, ele usa as coisas mais simples que nós possamos imaginar. A obra de Deus é feita na simplicidade. Não adianta nós colocarmos aqui um gerente de marketing para encher a igreja. Não adianta colocar aqui uma pessoa que tem muito conhecimento se ela não tiver o Espírito Santo de Deus. Conhecimento é bom, preciso. Hoje em dia você tem que estar com a ciência numa mão e a Bíblia na outra. Mas é importante você colocar primeiramente diante do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que age e é o Senhor que trabalha os nossos corações. E não colocar o ego no trono e sim o Senhor, porque o eu fica no trono. Jesus está na sua vida, mas o Senhor quer tomar totalmente o seu coração e não somente um lugar nele. Querem servir a Deus e aos prazeres da carne ao mesmo tempo. Por isso, irmãos, não conhece é renunciar o eu e fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós observamos que o exemplo desses homens foi o próprio Isaac, filho de Abraão. Imagina Isaac, um homem que foi filho do nosso pai na fé, filho de Abraão, mas ele não fez praticamente nada notável na palavra de Deus. Não se ouve falar de Isaac. Pior do que Isaac foi o filho de Davi, Salomão. Salomão começou bem, construiu um templo para o Senhor e depois ele se desviou dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Salomão comprava cavalos no Egito e revendia aqueles cavalos de raça, quando Deus proibiu qualquer contato com o Egito, que o Egito simbolizava o mundo. Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E Salomão, para cada mulher que ele dizia que amava, ele construiu um templo do seu Deus. Aí chegava lá 372 de Salomão e falou: Salomão, você falou que me ama, mas construiu um templo lá para 427. Aí Salomão ia lá e construiu um templo para aquela 332. Daí vinha aquela outra lá, 651, e falava: Salomão, você construiu um templo para aquelas duas e para mim, nada. Aí Salomão ia lá e construiu um templo para aquela outra mulher. E Deus não aprovava que Salomão tivesse tantas mulheres. A palavra de Deus diz que Salomão desobedeceu a Deus. Se ele foi salvo, você vai encontrar ele lá no céu. Mas eu creio que foi salvo, porque escreveu 3 preciosos livros, Salmos, Provérbios. Não, Salmos não. Alguns Salmos teve de Salomão, mas Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Eu fico imaginando que pessoas vinham do mundo inteiro. A rainha de Sabá veio se consultar com Salomão. Salomão dava conselho para todo mundo, mas ele mesmo praticava aquilo que Deus orientava na vida dele. Era um homem carnal, que não era espiritual. Conhecia a verdade, mas não colocava em prática na sua vida. E aí nós observamos que Salomão, ele fez isso porque ele vivia na carne. Se tornaram escravos do pecado, escravos da carne, esses homens. Mas o homem carnal tem o livre-arbítrio para voltar ao Senhor. Se ele buscar o Senhor e ele falar: Senhor, eu peço perdão porque eu estou tomando o seu lugar. O trono da minha vida está o meu eu, o meu ego. Eu quero sair e deixar o Senhor tomar lugar no meu coração. E ele vai se tornar um homem espiritual. Ele vai mudar o curso da sua vida, vai deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. E Deus vai ser glorificado. Confessar que pecou deixando o eu, o ego mandar na sua vida e deixar o Senhor tomar o seu lugar. Que é o melhor lugar para o crente viver. É no centro da vontade de Deus. É obedecendo a Deus. É na presença do Senhor. Que aí tudo na sua vida é abençoado. E ele prospera. Não materialmente, mas espiritualmente prospera. Porque ele tem paz, ele tem alegria, ele tem uma série de bênçãos na sua vida. Pode prosperar materialmente também, se o Senhor quiser, mas não é muita promessa para nós não. Esse é o estilo de vida do homem carnal. Satisfaz as concupiscências da carne, os desejos fortes da sua carne. E é o segundo estilo relatado na Bíblia. Terceiro e último lugar, irmãos, é o estilo do homem espiritual.
Está em 1 Coríntios capítulo 2, e o versículo 15. Algum irmão pode ler, por favor? 1 Coríntios 2 e 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Obrigado, irmão. O homem julga todas as coisas. E uma coisa que é interessante, que ele tem discernimento. Ele sabe discernir quando aquilo que está para acontecer na sua vida vem de Deus ou não vem de Deus. É bom ou não é bom, porque ele tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. É um homem que ouve o que Deus quer que ele faça e onde Deus quer que ele vá por sua palavra. Ele é espiritual, obedece a palavra de Deus e tem o Senhor Jesus não somente como seu Salvador, mas também como seu Senhor. É o que está em Gálatas 5,16. Digo, porém, irmãos, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos e as concupiscências da carne. O homem espiritual, ele mortifica a carne e seus desejos e obedece ao Senhor. Qual é a atitude desse homem? É aquele que quer servir, que está disposto a trabalhar, que você pode contar com ele. Vai ter um evento na igreja, o irmão vai estar aqui. Tem alguma coisa para fazer? Ele está disposto. Ele coloca a sua vida à disposição, seu carro à disposição, sua casa à disposição do Senhor. Ele tem disponibilidade em trabalhar. Porque geralmente quando você chega para um homem espiritual, pelo menos orar ele vai com você, te ajudar em oração. Irmão, não posso ir lá, mas eu vou orar por você. Vai para esse emprego amanhã que eu vou estar orando. Vai fazer essa visita que eu vou estar orando. Busca esse resultado do exame que nós vamos estar orando por você. Mas não abandona você sozinho, porque ele é espiritual. Ele está pronto para trabalhar. É aquele que vai junto com você na obra do Senhor. Por isso, ele quer sempre servir. Sua vida é organizada pela presença do Senhor. Ele tem os frutos do Espírito em sua vida. Você olha para a vida do homem espiritual e o Senhor Jesus está no trono. Ele não deixou de viver. Ele tem sua vida. E a sua vida tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque os frutos do Espírito habitam na vida daquele homem e daquela mulher que são cheios do Espírito Santo de Deus, que buscam a Deus. Porque o nosso viver, antes de ter um encontro com Cristo, é uma vida como se você seguisse o curso natural do rio. Esse curso natural é muito fácil de seguir, porque o rio vai te levando. Tem uma curva, o rio vira, tem outra curva, o rio vira. Agora, quando você se converte, você agora está indo para o outro lado do rio e tem aquela maré descendo, mas o Senhor está ali na margem te ajudando. Você não está sozinho. Deus está te ajudando contra a luta, contra a tentação, contra a prova, contra problemas, contra o eu, contra o passado, contra a carne, contra o inimigo. Deus está ali te ajudando. Deixou a sua palavra, deixou o Espírito Santo de Deus, deixou a igreja, deixou os irmãos, a comunhão, deixou uma série de recursos para você, deixou uma armadura para você vestir e ser capacitado para levar uma vida contrária ao curso desse mundo. Porque o curso desse mundo anda muito perdido, está tenebroso. As coisas que estamos vendo acontecer não é nada mais que o cumprimento da palavra de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, ter esse estilo de vida, se identificar com um homem espiritual. Esse estilo de vida é daqueles que se identificam com Cristo, que eles podem escolher de fazer a vontade de Deus, a sua própria vontade, mas eles escolhem fazer a vontade do Senhor. O Senhor está no trono. Esse estilo de vida tem compromisso com Deus, com a palavra e com a sua igreja. Pessoas que chamam para si as responsabilidades da obra do Senhor, da igreja do Senhor, da casa do Senhor. Por isso, irmãos, são aqueles que estão firmes. 1 Coríntios 15:58 diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus está olhando para o seu trabalho, está reconhecendo o quanto você tem servido ao Senhor. E exemplos bíblicos temos vários. Abraão, ele confiou no Senhor, seguiu, obedeceu, ofereceu o melhor que ele tinha para Deus, que foi Isaac, aquela história linda, e tinha certeza que Deus poderia o ressuscitar dentre os mortos se fosse
feito aquele sacrifício. Fico imaginando Abraão com o filho adolescente, chega na beirada daquele monte, o filho olha para o pai, está o pai com tela na mão, o fogo e a lenha, e o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aí o Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Chega lá, Deus prepara o cordeiro. E nós observamos que quando ele chega, antes do sacrifício, ele chega e fala dos seus servos: nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Um homem de fé. Tanto foi um homem de fé que o seu nome está lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, como um exemplo de fé para nós. Quando olhamos para a vida de Davi, Davi foi um homem espiritual. Davi foi um homem que ele foi um homem segundo o coração de Deus, escreveu vários salmos. Nós observamos os salmos que ele deixou, como 119 e outros salmos. Davi tinha prazer na lei do Senhor. Davi diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Davi tinha sede de Deus, ansiava por Deus. Um coração segundo o coração de Deus, não um coração que nunca erra, mas é um coração que quando erra, ele se arrepende, deixa de ser carnal e volta a ser um homem espiritual na presença de Deus. Uma mulher que busca Deus. Não é uma mulher que nunca erra, mas uma mulher que quando erra se arrepende. Não é um homem que nunca erra, mas um homem que quando erra, ele se arrepende. Esse é um homem espiritual, que quando ele vê que ele está tomando conta da sua vida, ele fala: eu sei fazer da minha vida se eu estiver na presença do Senhor. E o Senhor vai, assim como o pai recebeu aquele filho pródigo, recebe de volta, faz uma festa, alegra-se, coloca ele num lugar de honra, coloca uma roupa nova, um anel de filiação, sandálias novas e honra com uma festa, não somente nos céus, mas também dentro dos nossos corações. Por isso, é um coração que volta ao Senhor contrito, quebrantado e arrependido. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita num coração contrito. Você imagina um homem fazer um templo de 600 milhões de reais, e nós precisamos de 300 mil para comprar um terreninho ali no Ferrazópolis, na sala imobiliária da casa aqui, para fazer um mocó, estava bom para nós. O camarada faz um templo de 600 milhões, e ele fala: aqui Deus habita. Deus habita no coração dos homens, não em casas feitas por mãos humanas. Deus habita no seu coração, porque é um coração contrito, quebrantado. Deus fez você a sua imagem e semelhança, para ser a habitação do Espírito Santo de Deus, e adorar a Deus e louvar a Deus. Por isso, irmãos, o homem espiritual, ele procura um bom testemunho, procura fugir do pecar, correr para os braços do Pai, e tem discernimento das coisas que são de Deus, e não desiste de buscar estar próximo de Deus. Por isso, eu comecei perguntando qual é a sua identidade. Eu gostaria de finalizar, vocês, irmão, fazendo uma pergunta para você, que está na página 5 aí da apostila. Qual desses 3 estilos de vida você está enquadrado? Qual é a sua identidade? Qual é o seu estilo de vida? Primeiro estilo de vida do homem natural, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Por que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus? Me perguntaram isso uma vez: por que você não recebeu a Jesus ainda? Eu falei: porque eu não sabia que tinha que receber a Jesus. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, Elias. Eu falei: que bênção, você foi me falar isso. E aí eu fui para casa, deitei na minha cama, olhei para o telhadinho e falei assim com Deus: Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Salvador. Aí no outro dia eu fui trabalhar e falei para aquela pessoa que tinha feito essa pergunta para mim: eu recebi a Jesus ontem. Daí ele falou para mim: agora vai na igreja. Eu falei: você só me dá tarefa, né? Primeiro você manda aceitar Jesus como meu Salvador, agora você manda para a igreja, e tem uma igreja do lado da sua casa. Você vai lá e você vai procurar os irmãos lá e vai falar que você recebeu a Jesus. Daí eu vim aqui no domingo, estava o irmão pregando, estava o seu Pedro Lúcio aqui, Dona Rosa, a igreja lotada de gente. Daí o irmão Gilberto falou assim: quem quer receber Jesus como seu Salvador? Daí eu falei assim: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Aí foi uma alegria, todo mundo me abraçou, todo mundo me deu os parabéns, me cumprimentou. Aí eu fico imaginando a festa que tem nos mais altos céus.
Então, quando nós somos homens naturais, nós não tivemos encontro com o Senhor Jesus ainda, por que nós não fizemos isso ainda? Por que nós não damos uma festa nos céus? Por que nós não recebemos a Jesus? Nós não temos motivo para não ter um encontro com o Senhor. E aí eu entendi isso. Ou você está no segundo estilo de vida do homem carnal, tem o Senhor Jesus como seu Salvador, mas Cristo ainda não é o seu Senhor. Você vive satisfazendo sua vontade, seus desejos e aquilo que você acha que é certo. Volte para Deus, fique firme. Ou seu estilo de vida é o terceiro estilo do homem espiritual que agrada a Deus, que obedece e que busca fazer a vontade do Senhor. Deus abençoe que seu estilo de vida seja desse que anda e agrada a Deus. Tem fugido do pecado, tem compromisso com o Senhorio de Cristo, com a igreja local, com a igreja do Senhor, com aqueles que estão ao seu lado. E assim nós vamos vencer quando nós andamos no Espírito, a carne, as tentações, os desejos, os convites, as renúncias vão ser permanentes na nossa vida. Por isso eu gostaria de convidar você a refletir e pensar nesses dois primeiros estilos de vida. Se você está aqui hoje e não recebeu o Senhor Jesus, Jesus vai voltar. E pelo que nós estamos vendo, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Nós não temos muita coisa para fazer aqui ainda, não temos muito tempo. O tempo está passando muito rápido. Irmãos, você chega no domingo, já é outro domingo. A brevidade dos dias estão muito rápido. Você marca alguma coisa na sua agenda, quando você vê, já chegou a data. Nós nem imaginávamos. Muitas pessoas falavam que no 1000 passará, mas 2000 não chegará. Chegou no ano 2000, já estamos em 2014, indo para 2015, e daqui a pouco nós estaremos com o Senhor. Por isso é importante nós observarmos isso. E também, se o estilo de vida for do homem carnal, chega de leite. Você precisa de alimento sólido, você precisa de ensinar as pessoas e não aprender. Você precisa de conhecer mais a palavra, buscar mais a Deus, ter uma comunhão maior com o Senhor. Por isso, propõe hoje no teu coração voltar na presença de Deus, e Deus vai se alegrar e você possa responder esses 3 estilos de vida. Seu estilo de vida é do homem espiritual, da mulher espiritual, mesmo que você seja jovem, que seja um exemplo, como foi Daniel, como foi muitos outros, como os jovens dessa igreja aqui, têm servido a Deus, Miguel, Daniel, os irmãos que têm demonstrado firmeza espiritual. Que Deus possa abençoar. Amém. Agradecemos a Deus pela